Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Caminho Desvelado. Eu sou o Rodrigo Eu Bastos sou Paulo Vasque. e hoje nós vamos falar sobre o que a ciência explica e o que ela não explica. É o nome do tema de hoje. E nós vamos receber aqui, ele é psicólogo com especialização em saúde pública e neuropsicologia clínica, é mestre em psicologia social pela UERJ, doutorando em psicologia social pela UERJ também e professor de psicologia. Mas, como ele mesmo fala, ciência é ciência e fé é fé. E no campo da fé, ele fundou a primeira filosofia interreligiosa do estado do Rio de Janeiro, junto com a sua sede, a Casa de Fátima, instituição que ajuda centenas de pessoas em situações de vulnerabilidade no bairro de Sepetiba, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por esse trabalho de fé e ajuda ao próximo, foi publicado no Diário Oficial a entrega da medalha Pedro Ernesto para ele, maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como reconhecimento da quantidade de pessoas e instituições ajudadas com as atividades da Casa de Fátima. Então, bem-vindo, Fernando Bem. Muito obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. Salve, salve, gratidão imensa pelo convite, né? Pela disponibilidade de estar com a gente aqui no podcast, Por ter aceito o nosso né? convite. Num dia maravilhoso, radiante, para poder estar compartilhando, né, da tua experiência, do teu conhecimento, da tua energia conosco aqui. Eu estou adorando. Muito obrigado. Vamos lá. Eu vou começar perguntando, pedindo para você contar um pouquinho sobre a sua história. Tá. Como que foi, né? O desenvolvimento, tal, enfim, quando pessoa, com tudo, né? Tá, eu vou tentar resumir assim. Uma coisa que é importante falar aqui é assim, a minha perspectiva de ciência, realmente eu não misturo com a fé. O que eu vou falar agora é essa parte da fé que eu acho que vai casar com as ideias que a gente vai falar. Bem, eu sou pernambucano de Olinda. É, aí, aos 16 anos de idade, foi quando a mediunidade apareceu na minha vida. Então, minha mãe era psicóloga, espiritólica, ela ia para um centro espírita e para a igreja católica. Minha avó era católica, o meu avô era um bandista. E meu pai, separado da minha mãe, é islamita, ele é muçulmano. Então, eu cresci com essa diversidade. E aos 16 anos, um dia acordei e vi um ser na minha frente. Então, ali foi quando começou as coisas, né? E aí, enfim, minha mãe achava que eu talvez fosse, sei lá, estava tendo alucinação, alguma coisa assim. E foi quando eu comecei a frequentar instituições e tal, e assim foi, eu fui me desenvolvendo. Só que a vida deu um corte, assim. Aos 20 anos, minha mãe faleceu na minha frente. A minha avó estava com problemas de saúde, meu avô faleceram logo. Houve uma questão familiar, não tinha onde morar, fiquei na rua um tempo. E aí eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, como operador de telemarketing, aí durou um tempinho e eu vim para o Rio. Isso com 20 e poucos anos. Aonde que era? Lá? Olinda. Olinda. Mas especificamente no bairro Rio Doce. É uma periferia lá. E aí quando eu vim para cá, aí foi recomeçar. Aí eu fui alugar vaga, era eu mais duas pessoas num quarto em Copacabana. Que legal. E voltando a estudar, enfim, aí tô quase 50 agora. Quase 50 agora. Mas eu tenho uma curiosidade. Quando você percebeu assim um clique, um start, digamos assim, isso daqui, esse fenômeno que está acontecendo comigo, isso é uma psicografia e não é produto da minha mente. Tá. Quando você percebeu esse start aí, Tá. A psicografia, ela veio depois, assim, ela chegou um período, porque primeiro eu via seres, como é que eu vou dizer? Como se estivesse me perseguindo, o pessoal chama de obsessor, de espírito perseguidor, essas coisas. certo? Depois foi que eu comecei a ver esse ser que eu acredito ser Fátima, né? No campo da fé que me ajuda. Depois de alguns anos que eu comecei o exercício da psicografia. Quando que eu compreendi que não era da minha cabeça? Depois de muitos anos treinando e jogando fora, eu recebi uma carta que a pessoa disse, não, eu reconheço todas as informações.
Ali foi que eu disse, pô, não é da minha cabeça, não é algo, a pessoa se emocionou muito. Mas até então, até hoje, às vezes eu tenho produções, coisas na minha mente que eu digo, não, isso é produção minha, isso não é mediúnico, né? Não é do campo da fé. Mas acho que ali foi que começou. Mas publicamente, eu só fui iniciar o trabalho depois de 15 anos de exercício com a Perfeito, psicografia. perfeito. Quando você fala que recebeu uma carta de uma pessoa, é física mesmo. Isso, Isso. na instituição que eu estava. Perfeito. E aí não era uma reunião para aquilo, mas a espiritualidade trouxe aquilo, eu recebi. Aí foi quando. Porque assim, existem hoje, é, que são de várias religiões, mas existem uns assim, na área espírita, que eles recebem informações, a pessoa dá o nome desencarnado, essas coisas. No nosso exercício mediúnico, não. Eu sento e as informações chegam. Sim. Então, digamos que é um produto de maior ansiedade para o ser humano, porque a única certeza que você vai ter é que vai errar. Mas quando eu vi o resultado, a pessoa confirmou, disse, poxa, então estou no Ah, caminho certinho. beleza. Você reúne em uma mesma trajetória, né? A psicologia, a mediunidade, o autismo também, né? E o trabalho social. Como todas essas experiências moldaram a pessoa que você é hoje? Eu diria logo de cara que eu não sei, mas eu vou tentar explicar. Porque, olha, questão do autismo. O autismo, eu tinha vergonha. Minha mãe, ela descobriu, achando que era Asperger, né? Ela era psicóloga, e aí foi o meu primeiro diagnóstico na adolescência. E depois que a coisa começou a apertar muito, porque nas religiões, instituições que eu frequentei, a maioria tinha vergonha. Então, eu tive que aprender a treinar muita coisa social. Sim. Ah, na questão da mediunidade, eu tive também que me acostumar, porque ela veio de uma forma mais intensa do que os meus colegas da época, digamos assim. A psicologia é uma paixão que eu tenho desde então. Meu pai é formado em psicologia, apesar de atuar em outra área. Minha mãe era psicóloga. E aí, quando cheguei aqui no Rio, eu fiz um curso de psicologia na USO, Botafogo. Tranquei, porque eu fui demitido. Só retornei aos 39 anos de idade. Ah, Então, aí não parei mais. Aí você sempre escolheu, então, a psicologia. sempre, Que sempre. legal. Eu tenho paixões, assim, pela astronomia, pelos astros, eu tenho paixão. Mas, cientificamente, a psicologia Muito legal. hoje, a gente vai falar talvez depois, não sei se houver oportunidade, Sim, eu criei uma teoria, um recorte epistemológico novo dentro da psicologia social. Então, você vê, eu sou apaixonado pela. que legal. Mas eu divido bem. Quando eu estou no meu trabalho como psicólogo, é a ciência. Quando eu estou na casa de Fátima, é fé. Então, eu não misturo as coisas. As coisas estão ali, estão passeando. Mas eu digo que são línguas. É como se saber inglês, espanhol, tá ali, eles se misturam, mas na hora de falar você tem que escolher um. Psicologia social. Qual a diferença para sociologia, assim, para o público saber? É, é, eu acho assim, a psicologia clínica, e para criar um recorte para facilitar quem nos escuta, a clínica é individual. A social, ela pensa nesse contexto psicológico de uma parte social. Por exemplo, minha teoria é de que existe uma esperança ativa, social, e que ela move tanto para um desenvolvimento quanto para uma depressão, digamos assim, coletiva, um sofrimento coletivo. E talvez a sociologia ela vai pensar de uma forma em outras vertentes, outras gavetas. E na psicologia social a gente quer ver mais o resultado psicológico, ou que gera, ou o resultado psicológico daqueles fenômenos sociais, digamos. Perfeito. Muito legal. É, existe alguma característica do autismo que você considera um desafio, mas que também acabou se tornando uma força na sua missão de vida? Eu não sei se tornou força, tá? Mas assim, por exemplo, eu tinha muita vergonha, né? As instituições que eu vim, eu participei do espiritismo, um pouco da Umbanda, hoje estou mais aberto. Havia como se fosse uma coisa curável, como se fosse havia um discurso que não era correto eu ter determinadas coisas que eu não tinha como controlar.
Qual é o meu maior desafio? Era assim, eu não compreendia necessariamente as informações, eu fingia que eu compreendia, criava um personagem de segurança, que ainda existe aqui, mas... E aí eu respondia. Cara, a quantidade de relações de amigos, românticas, que eu briguei, porque eu não compreendia coisas simples. Então não digo que eu tô forte hoje, eu O que digo que é assim, simples, você diz? por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, que é bem, vai parecer grosseria, não sei compreender. Eu tive uma namorada na adolescência que uma vez ela colocou um perfume. O cheiro é porque é como se o controle inibitório no autismo, ele, a Você gente identificar a intensidade do cheiro? A total. mim incomoda até hoje. Mas assim, veio de uma forma que eu não conseguia controlar. Eu demonstrei Horrível. desagrado. É, Aí eu disse: Olha, me acontece desculpa, comigo, cara. vamos voltar agora para casa. Eu não dá para sair, já estou passando mal. Ela achou que eu fui grosseiro, acabou o namoro. Você. Mas porque é físico. Sim, é muito intenso, né? Aí comecei a ter todos os sintomas de sobrecarga. Sim. Para talvez uma pessoa neurotípica é simples. Ela vai dizer: Não, ela vai fingir, ela vai. Mas eu não consigo, eu demonstro na hora. Então. Isso já aconteceu comigo, com a minha esposa. E ela não acreditou. Ela, mas por quê? Como? Cara, eu entendo completamente. Uhum. É, eu passei realmente por isso. Mas isso realmente não é comum, né? Não, as Isso não é pessoas. comum. E o olfato é muito interessante, né? Porque o olfato ele é uma das sensibilidades muito grande na mediunidade, né? Hum, O olfato é muito forte nesse eu sentido, acho né? que você toca num ponto muito legal, porque assim, até onde no campo da fé é mediunidade? Até onde pode ser uma percepção sensorial, vem ser extra, sensorial, mas apurada. Porque tem um ponto legal. Quando eu estou no trabalho da fé, tem centenas de pessoas para Hum, as cartas. Eu não estou sobrecarregado. Eu estou leve, eu estou em paz. Eu sinto uma coisa maravilhosa. E aí eu vou pro trabalho. Eu escuto coisa lá no final. Alguém bateu diferente, eu estou escutando. Até onde é mediúnico? E até onde é a sua sensibilidade no seu ponto mais é, extremo? Então é uma coisa que eu me questiono. Eu não sei a resposta. Mas eu me questiono porque eu sei que tem coisas que são extrasensoriais, como as informações, cores, imagens que surgem, sons que não estão ali, ninguém está percebendo. Mas tem coisas que estão ali rápido, padrões de comportamento, né? Eu tenho uma curiosidade sobre o seu trabalho justamente nesse discurso. Intuição, ela entra dentro do processo ou nada a ver? É completamente desconexo do teu trabalho de psicografia. Eu acho que entra sim, mas como é que foi meu exercício? Foi assim. A Fátima pedia para eu me concentrar, o que viesse de informação eu colocasse no papel. Então, até o termo médio hoje, às vezes me dá uma chocada. Eu gosto do termo intérprete. Rezadeiro, eu acho até mais é que as pessoas estão tão acostumadas, é, né, para é, entender, a gente é, precisa rotular essas não, coisas, né? importante na comunicação, digo para mim. Então, aquilo que vem com mais força que eu coloco. Sim. Mas aí eu penso que não é intuição. Mas até onde é a informação que chega, que você realizou uma transdução na sua mente, que você compreendeu e está interpretando? Porque, veja, vou dar um exemplo. Recebi uma vez uma carta de um rapaz que faleceu e deixou o marido. Eles eram casados há 10, 11 anos. E na carta ele veio: tô com saudade do seu beijo, do seu abraço, do seu cheiro. Eu não tenho nenhum preconceito. É o amor, então o amor vai ser dito. Sim. Talvez um médium preconceituoso, Ah, não acho que vai não, ia colocar, atrapalhar. era uma amizade, Sim. não ia falar do amor romântico. Então, até onde isso se confunde? Então, entrando no Isso debate, atrapalha, na verdade, né? acho. Atrapalha a E, mensagem. então, o que seria a intuição? É uma coisa tão ampla, mas eu acho que a intuição entra, mas eu não coloco quando está muito vago. No trabalho de fé, eu tenho que sentir mesmo o que é. Aí eu coloco. Isso não quer dizer que não vai haver erro, Ok. mas Humano não tem jeito, né? é, Para as pessoas saberem um pouquinho sobre a Casa de Fátima, quantas pessoas que você atende, tipo, mensalmente, tudo quantas pessoas frequentam lá? tá.
Como que é? Fala um pouquinho pra gente, pra nossa Tá. audiência Ó, existem conhecer. duas partes lá. A parte social, que é uma casa interreligiosa, e tem a parte da fé. A parte social é a mais intensa. Toda terça-feira a gente tem trabalho de alimentação para as pessoas mais vulneráveis do bairro. Que vocês doam, né? Comida, pão, roupa. A gente recebe e doa, recebe e doa. Então agora está uma faixa, por exemplo. O último trabalho foram 70 quentinhas que a gente fez terça-feira e tende a aumentar. No sábado são os cursos, auxiliar de creche, manicure, que a casa dá, entre outros que vão chegando para fazer. O trabalho de fé é a cada 15 dias ou um mês, dependendo da ou disponibilidade ou concordância dos voluntários. No trabalho de fé, a gente recebe em torno de 400, 500 pessoas no dia das cartas de Fátima. Uau. Isso quando há periodicidade. A próxima vai ser dia 20 de setembro, é a última do ano, deve dar aí umas 700 pessoas. Quase 1.000 pessoas. Que vem gente de Minas. Eu já fui no seu trabalho, né? Algumas tá. vezes. Não sei se você se recorda. Mas eu já vi os lugares no passado que eu já fui. Nossa, era um galpão enorme, estava lotado completamente. Uhum. De pessoas querendo receber É, psicografia, né? é. Eu fui um pouco indo depois que meu pai faleceu. Ele faleceu em 2016. Uhum. Então eu fui ali depois de Tá, 2016. tá. Não lembro exatamente o ano, pode ter sido 2018. Foi da pandemia. Então pode ter sido de repente 2017, 2018. Nesse período a gente alugava espaços. A gente tem uma casa. Tinha um espaço também que tinha um terreno. Ah, esse terreno era no Maison da Praia. É um salão que a gente alugava. Eu cheguei lá Nossa, mas também. muita gente. Sim. Eu fiquei impressionado com isso. Nossa, é muita gente. É. Muito legal. É, pode falar? Não, só para falar que eram pessoas de várias religiões. Então, assim, é comum você ver pessoas de branquinho, da Umbanda, do Candomblé, pessoas com espíritas, católicos, evangélicos. Então, você vai ver pessoas de várias. É bem interessante, assim, bem legal. Perfeito. Você falar um pouco, né, da questão, né, do rótulo, né, da palavra médium, né, de certa forma, te incomodar um pouco, né, mas o médium, na verdade, ele nada mais é, né, na origem ali da palavra, do intermediário entre os planos e, querendo ou não querendo, você exerce um papel de elo entre os mundos, né? E aí como é que fica, né, o Fernando com essa carga, com essa responsabilidade em ser o intermediário entre planos? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, eu acho que a primeira coisa que passa na minha cabeça é eu te falar, eu não sei, porque como funciona isso em mim? A questão de, quando você fala da responsabilidade, que você comentou na pergunta, ah, existe uma premissa, mas é principalmente espírita, de que o médio teria uma responsabilidade que cumprir, uma missão. Eu não me vejo assim. Primeiro, eu acho que é o caminho natural, se no campo da fé que eu creio, é o caminho natural da humanidade e as pessoas terem isso. É o caminho natural. Acho que os corpos estão se estruturando para isso. Mas eu não me vejo num campo de missão, pelo contrário. Uma das vezes em oração, em contato com a Fátima, eu perguntei: quando eu quiser parar, eu posso? Ela pode. Você quer? Eu disse, não, não quero, mas não quero ter essa. Então, funciona de uma maneira natural. Quando é que eu crio um recorte? Se eu estou numa clínica, no meu trabalho profissional, ali é meu trabalho clínico. Ali é técnica. Ali não entra essa questão. No meu trabalho de fé, não. Aí eu esqueço a ciência, esqueço as razões pelas quais podem ou não, na perspectiva deles, ocorrer. Então ali eu me entrego para o que é ou não pode ser. Então, eu não sei se eu me torno claro, mas eu penso que é isso. Funciona, mas eu corto, que nem língua. Na hora que eu tenho que falar espanhol, meu pensamento vai espanhol. Se eu precisar falar, sei lá, polonês, meu pensamento vai polonês. Se eu tenho que estar na ciência, o pensamento vai na ciência. Aí eu estou na fé. Aí eu deixo que essa coisa da comunicação ocorra. Deixa fluir. Eu Perfeito. sei Entendido. se eu estou sendo claro. Isso já aconteceu de você de outras línguas em uma comunicação? Já.
Mas de uma língua que você não sabia? Sim, E você tem consciência sobre o que você estava sendo dito ou não? Ou você não, passa o processo de não lembra mesmo? eu não tenho. A ideia que eu tenho na fé é que é um pacote de informações que chega Aham. e eu interpreto aquelas informações. Na época que vinham essas cartas de outra língua, veio uma vez em alemão, a moça perdeu a filha, era um descendente de alemão, acredito, e aí na carta a filha, eu acho que a mãe deixou um pedaço do cabelo da mãe, alguma coisa assim, com a criança, ela fala isso em alemão. Vi a informação, eu repito, mas teve de um tempo para cá, pelas perseguições, eu não tenho deixado, eu tenho focado mais assim, menos fenômeno Hum. e mais o consolo. Mas chegam essas informações. Muitas vezes eu faço assim, em vez de colocar na carta, de ver e colocar na carta, porque a mão não vai só, eu interpreto. Uhum. Quando acaba a carta, eu chamo o familiar, olha, viu informação assim, em tal língua, viu tal coisa, tal cheiro, e aí eu converso no particular. Mas quando você está falando ali, você não lembra de nada. Não, porque na carta, porque veja bem, essas experiências com língua vieram na escrita, então eu vejo a imagem e repito. Tá. Eu tô te perguntando por quê. A gente tem uma. Um dia eu quero trazer aqui, inclusive, tem uma amiga que ela faz um trabalho muito legal lá na Serra do Roncador. Tá. Ela. Desculpa os membros, inclusive, que vão ver esse episódio, mas eu não lembro exatamente o nome dela, mas é um Deus Eclé, alguma coisa, é um nome Tá. diferente, né? Que apelidaram ela de Deusinha. Uhum. Apelidaram, né? E ela faz um trabalho muito legal numa gruta, Uhum. onde, através da mediunidade dela, né, ela recebe um ser que é chamado de Mestre Septenefil, e ele faz eles trabalham lá com vibrações de cura, mas tira tumor das pessoas. Uau. Tem um cara que tinha uma bala alojada no olho que voltou a enxergar, coisas nesse nível, assim, né? E ela passa por um processo que meus mentores me explicaram que é um processo chamado Assunção, onde o ser, pode-se dizer que um espírito, eu não vou saber tecnicamente explicar exatamente, tá? Mas o espírito dela sai e um outro espírito entra no corpo dela. Que na real é o mesmo ser dela numa outra camada, uma outra esfera superior, né? No corpo físico dela. Então o espírito dela fica dormindo. E quando ela trabalha aquelas atendimento com 400 pessoas, 500 pessoas que passam Uhum. ali, ela não lembra de absolutamente nada. Uhum. E o corpo está exaurido de energia. Uhum. Então, por isso que eu pergunto, porque o processo da associação é diferente da incorporação, que os doutores explicaram pelo menos, né? Interessante. Então, o processo da associação, ele não lembra. Tem outro episódio também, que eu queria compartilhar, que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos de idade. Eu fui num centro espírita. E aí, quando eu fui no centro espírita tomar um passe, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro depois dos médiuns tudo chorando ao meu redor. Aí eu não conseguia levantar nenhum dedo da minha mão. Aí eu pensei, né? Eu preciso de ajuda para levantar, porque eu não vou conseguir. Aí eu falei para as pessoas que estavam ao meu redor, numa salinha meio escura, podem me ajudar a levantar? Aí eles me pegaram assim pelos braços, me botaram no sofazinho lá atrás e várias pessoas chorando e agradecendo. Eu não entendia por quê. Uhum. Aí, no futuro, com o contato já com meus mentores e tudo, eles me explicaram que foi esse processo de assunção, Que que interessante. eles precisavam daquela mensagem porque eles iam fechar o espaço. E por causa daquela mensagem, que foi um caboclo e tal, hoje eu sei que foi um ser tipo da 19ª dimensão meu chamado Silvene. Hoje eu sei exatamente o nome, inclusive, e tudo, né? Foi um episódio muito forte da minha vida, porque isso me fez entrar a primeira vez numa casa religiosa espírita kardecista, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro de novo. Isso foi no Nordeste. Uau. Você é de lá, né? Assim, Isso foi em Campina Grande, no Centro sim. Espírita do Nordeste. E esse fenômeno foi tão forte que foi isso, tipo. E eu fiquei muitos anos sem entender o que tinha acontecido, né? E depois, claro, com estudos e tudo, que eu comecei a descobrir. Mas aí que eu fiquei na cabeça com esse processo da Assunção, que eu não sabia que existia, Que né? interessante. Isso também é documentado, muito interessante. Me lembrou, se não me engano, é Beatriz Kipavita, se não me engano, no Congo, de 1300 e pouco.
ela tinha um processo semelhante que ela recebia Antônio. Tanto que surgiu o antonionismo, uma religião que ela saía do corpo, ela achava que morria, e ele tomava o corpo Que dela. era uma viagem astral, né? Mas Era uma projeção astral. interessante, interessante. Muito legal o que você falou, muito legal. É muito legal. Eu fiquei com isso na cabeça, né? O como que os médios trabalhando, né, no dia a dia, quais que passam por esse processo da incorporação, que é a grande maioria, né, claro, e quais que passam realmente por esse processo da assunção, que eu acho que é uma coisa muito mais fidedigna à passagem da informação para a Sim, população, né? sim. Ou para a evolução do próprio médium, ou das pessoas que estão ali naquele encontro, enfim. Eu acho isso muito legal. Eu sou muito. Me instiga muito, sabe? Descobrir sobre isso, né? E esse podcast, que inclusive você não sabe, mas ele foi aberto é, sem pretensão absolutamente nenhuma, porque a gente tem tanta vontade de conhecer mais profundamente sobre essas coisas, né, da mediunidade, sobre tudo isso que existe, que a gente abriu ele. Que legal, cara. Que legal. Eu tenho. O Chico Xavier, né, ele tem uma frase, pelo menos é atribuída dele, né, que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Né? Acredito que na prática, né, o trabalho do Fernando funciona de maneira parecida. E como você lida, então, com a frustração de quem espera por ansiedade por uma resposta e não chega ou demora muito a chegar? Que pergunta maravilhosa também. Olha, eu conheço médios que evocam, invocam. Invo- Invoca. Invocam. Eu sou do Mas tem duas princípio de magia, né? Invocar, você traz a energia para dentro. Evocar, você leva para fora. Verdade. E aí eles chamavam pelo ser e escreviam. Eu não tenho isso. Eu realmente é na hora que a Fátima deseja na reunião. A frustração, eu sofria muito, porque eu tinha um pensamento que é eminentemente, a meu ver, dentro de uma perspectiva espírita, não do espiritismo de Allan Kardec, Leon Denis, do espiritismo à la brasileira, digamos assim, Certo. catolizado, digamos assim, que dá essa ideia de missão. Eu ficava, meu Deus, eu viajava muito, viajei quase todos os estados brasileiros com esse trabalho, né? De fé. E aí eu ficava, meu Deus, não vai consolar, a pessoa está triste, saia mal. Eu ficava muito mal. Depois eu compreendi que foi uma coisa que a Fátima me trouxe e me fez repensar. É, que ela perguntou, Fernando, você, quem você perdeu que você ama? E na ocasião, eu tinha perdido meu filho, minha mãe, minha avó, meu avô, pessoas, amigos. Nossa. Ela perguntou quantas cartas você já recebeu. Eu disse nenhuma. Então, assim, veja, não é conduzindo como as pessoas devem se comportar, mas não é uma responsabilidade minha o fato de não chegar. Hoje eu compreendo que a reunião em si, ela carrega várias situações. A pessoa que não recebe, mas vê alguém recebendo, se emociona. Ah, o fato de saber que tem um monte de outras pessoas sofrendo de uma forma parecida, maior ou menor, naquele luto. A energia do local. Então, tem várias coisas que provocam mudanças na reunião. Eu não me sinto mais tão. Não me sinto frio. Eu não estou alheio à dor. Mas eu não me sinto tão mal pela frustração, que é natural. Porque algumas situações também chegam a serem muito graves, tá? Por exemplo, é assim, oferecer dinheiro. Nesse caso desse trabalho de fé, é um trabalho voluntário, não é um trabalho comercial. Então, eu me sinto meio. Me sinto mal quando acontece isso. Ou, por exemplo, assim, não veio, então você não é um médio bom. Essas coisas. Então, enfim, eu não, as coisas mais graves eu não ligo. E as pessoas que sofrem, saem frustradas, eu acho que é um processo. Perfeito. E aí eu só quero complementar aí, né, pelas tuas colocações, né, como é que uma pessoa que trabalha ali com a espiritualidade, que tem que estar ali no exercício da fé, do amor e da caridade,
consegue lidar com os haters, né? Que são muitos ali, aquelas pessoas que atacam, Às vezes são muitos, criticam, às vezes né? não. E tentam Olha, atrapalhar o caminho. eu penso, hoje eu penso assim. Eu vou pegar um conhecimento da psicologia, não para explicar a fé, mas porque eu me organizo com esse pensamento melhor. Os haters, a gente está numa sociedade criada para uma população narcísica. Só que nós, a grande maioria, não somos narcisistas. A gente não suporta, eu não sou. Uma pessoa que se sente feliz com um hater é um narcisista, né? Olha, não estão me vendo, que me vejam. Eu não, pelo contrário, eu me sinto muito mal. Só que antes eu preciso dar uma resposta pública, democrática, a todo tipo de manifestação dos haters. Não preciso. Fora que isso é um desgaste, né? Total. Ainda suga a nossa energia. Olha, gente, ninguém vai chegar numa A gente é delegacia exausto. e pichar a delegacia. Ela é pública. Não é porque meu perfil é público que pode chegar lá e falar o que quiser. Não. Se eu ver que está demais, eu excluo, eu bloqueio. Não, eu quero um ambiente de amor e acolhimento. Se você vem no meu ambiente para criar discórdia, não, vai sofrer, fazer o sofrimento em outro lugar. Então eu lido hoje assim. Eu, quando é na internet, eu corto mesmo. Quando é assim na vida real, sei lá, na reunião que alguém vai fazer provocar alguma coisa, eu chamo a real e tento refletir. Se eu ver que é muito forte, aí eu, enfim, peço para alguém tirar. Não faz sentido. Porque, só para concluir a ideia, esse trabalho de fé são para pessoas, muitas vezes, que estão na iminência de um suicídio, por perder um filho, perder um parente, não tem mais vontade de viver. Não tem espaço para haters, para narcisistas, para pessoas maldosas e cruéis. Não tem espaço. E uma coisa que eu concluiria é que é assim, aprendi com um jornalista chamado Fernando Drummond. Se um hater dá uma pauta, eu não tenho que ir na pauta dele. Fernando, um abraço dele. A minha pauta é a pauta. Ele ensinou isso aí. A minha pauta é da caridade e da fé. Eu não tenho que entrar na pauta do hater. O hater que se vire para lá para criar a pauta dele. Eu não tenho que responder isso. Eu tenho que fazer o meu. E depois que eu aprendi, tem me dado certo isso aí. Falando um pouquinho sobre o apego, né? É muito interessante, né? Nos estudos, pelo menos que eu venho fazendo há muitos anos, eu entendo que o apego, seja ele qual for, né? Seja por uma coisa física, carro, dinheiro, casa, pessoas, todos esses apegos eles levam a um sofrimento, né? Como que você faz para compartilhar sobre isso, né? Com as pessoas que te seguem, com as pessoas que compartilham com você o trabalho lindo que você faz lá de psicografia e outras pessoas também, né, de doação que às vezes está ali do seu lado. Como que você lida com isso? Eu hoje, com a mente, aos 49 anos, com a mente que eu tenho hoje, eu falo assim, que a gente deve amar as pessoas e usufruir dos objetos, não o contrário. Que as pessoas têm amado os objetos e usufruído das pessoas. Por quê? Nós merecemos sim uma vida boa, nós merecemos sim ter conforto, nós merecemos ter recursos para cuidar das pessoas que a gente ama, da gente. A gente merece. Agora, a gente não deve amar essas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um Cherry Kill, é uma caixinha de fósforo no meu carrinho. É um 2011. Aí tá, até o símbolo do autismo atrás. Eu tô vindo. Quando eu fui ultrapassar um carro, era um carro grande, eu não sei a marca, o cara ficou chateado. Como essa caixinha de fósforo ousa me ultrapassar? Passar. Aí ele foi lá com o carro. Então, assim, há uma relação de poder e falsa ideia de si quando você ama os objetos, porque o objeto passa a ser você, uma extensão de você. Então, mas quando a gente usufrui é diferente. Então, eu não estou bem, eu tenho meu recurso, eu vou para Lumiar, para Penedo, com as pessoas que eu amo, eu vou curtir, eu vou comer uma coisa que eu gosto. Eu estou usufruindo. Quando eu não tiver aquilo, está tudo bem. Agora, quando a falsa ideia de amor é essa. Porque se você observar bem, não sei se cabe aqui. Hoje, eu moro num bairro periférico, que é Septiba. Lá, moças de 15, 16 anos
se relacionam com homens que, assim, possam propiciar, não todas, claro, mas uma boa parcela, propiciar algo financeiro rápido. Um jantar, um passeio, uma coisa assim. E qualquer um, até carros mais simples. Mas quando elas começam a se relacionar, elas efetivamente estão completamente envolvidas. Por quê? A sociedade lhes ensinou e elas aprenderam, que amar é o que está acontecendo naquele momento. Os objetos é amor. E realmente ela vai achar que aquilo é amor, porque ela está confundindo. Quando você compreende as coisas, você muda. Então eu vou lutar para ter autonomia, o estudo, o trabalho, para ter meus recursos e não depender necessariamente de outros, ou não confundir as relações por uma necessidade. Então, eu vou repetir, eu acho que. Aí eu vou inverter agora a lógica. Nós devemos usufruir dos objetos, mas amar as pessoas. Hum, muito bom. Falando um pouquinho sobre isso, né, que está vinculado também ao estudo de psicologia, que eu acho muito legal. Eu não fiz psicologia, mas eu gosto muito de estudar, né, um pouco sobre tudo isso, né. É, eu queria ver se a gente falar um pouco sobre amor, a diferença entre amor e paixão. Eu estava analisando sobre a palavra paixão. Paixão vem de patos, né? E não é propriamente uma patologia, mas tá ali muito próximo ali de uma vai indo até por um caminho de uma psicopatia, não de uma posse, de um apego. Como é que você vê essa diferença entre o amor e a paixão? Uma perspectiva minha pessoal é assim. Ahn, primeiro que eu não acredito no amor como ele é vendido. Ok. Eu prefiro a ideia da lealdade, da cumplicidade, da perpetuação do respeito. Isso para mim é amor. A paixão é uma febre, a paixão é um. Não sei também se é ruim, mas é um Um desejo devaneio. que você é obrigado a viver. Se você não viver. Eu me lembro uma época que eu estava tendo um pequeno affair com uma pessoa, e a pessoa estava morando longe e ela fez assim: Mas eu quero te ver. Eu disse: Eu também quero, mas não dá. Mas não é que. Como é que é assim? Não é que não dá, é a vontade. Vai ser feito e ponto. Mas não dava. Não dava para ser. Então você vê que eu acho que a paixão é isso. De todo jeito, senão eu morro. O dia amanhã acaba. Tem gente que mata, né? É, Que tem gente desencara, não, desvive. vive. Porque aqui a gente não pode falar, falar no caso do Sim. YouTube. Mas realmente, né? Acontece coisas assim nesse sentido de chega ao ápice, né? Eu acho Do que apego, né? é É o normal a apego. gente sentir o desejo de continuar, mas eu penso que a lealdade e o respeito juntos é muito mais poderoso que o amor. Porque você pode se separar de alguém e continuar com um amor profundo, um cuidando do outro, por exemplo. Amigos que você não concorda com a ideia, tem amigos de ideias políticas completamente diferentes, mas que a gente sente conversa sobre tudo e é amigo, e um cuida do outro, né? Sim, eu fiquei vendo, né, pela internet o quanto que tem pessoas que param a amizade, né, principalmente por causa de ideias, ideologias, Política, política principalmente, né? principalmente. E eu tenho vários amigos assim, amigos mesmo, irmãos assim de alma, que, cara, são completamente diferentes de pensamentos políticos que eu, por exemplo, né? É, enfim, apesar de eu não ter nada assim, é isso e acabou, sabe, em relação inclusive sobre política, né? É, Fernando, uma coisa, digamos assim, é o trabalho do Fernando, outra coisa é o estigma criado do coletivo do trabalho do Fernando, né? Então, né, exemplo, eu trabalho com oráculos, né? Legal. E por causa de uma reportagem há muitos anos atrás, etc. e tal, sobre justamente a Copa do Mundo, quem seria campeonato, não sei o que, falar, eu acertei, na verdade, não é só a situação ali, né? Ou seja, como o Brasil sairia, em que momento sairia, etc. e tal. E aí, eu não entendo nada de futebol, patafina de futebol, não gosto do futebol, mas criou-se uma conexão com, né, algum evento de futebol, tem que se falar com o Paulo, né?
Fernando me parece que criou-se um estigma, né, de ser, né, aquele cara que psicografa as cartas dos filhos perdidos, né? Então, onde as mães desesperadas por perder os seus filhos, né, digamos assim, recorre ao Fernando, né, porque a gente perdeu os pais é uma coisa mais ou menos esperada, né? Filhos, entre aspas, feriria a ordem natural Fere. das coisas, né? Então, isso é verdade? Ou esse mito é o grosso do trabalho, não é? É verdade, eu acho que criou essa ideia, esse estigma. Ele não é real, porque o trabalho ele consola e tem várias camadas de consolo. Mas ele criou esse estigma, assim, e cria algumas coisas, assim, que dificultou muito, assim. Por exemplo, houve uma época, essa época eu ainda frequentava o espiritismo, de ter pessoas, tipo, sei lá, beijar minha mão, como acontecia com o Chico. E eu achava isso muito duro, porque eu não tenho essa perspectiva Sim. religiosa, de missão, de. Não tenho. A Fátima me ensinou que o trabalho ele não é vertical, ele é horizontal. Ele é de comunicação com as pessoas, é plural. Ele é singular, mas ele é plural. Não é uma coisa assim, você, como, parece uma hierarquia e através de você vai. Cara, fazer o trabalho, eu não penso dessa forma. Então, onde é que eu permito, junto com a Fátima, esse trabalho? É quando vem carta de um filho, por exemplo, que eles vêm, a cada 9 palavras, de 10, 9 são palavrões, porque era a comunicação deles. Eu leio abertamente. Então, isso choca, porque sai do estigma, que não é só do consolo dos filhos, mas do estigma religioso. É preconcepção, né? E De tudo. não é, cara, a coisa é tão mais profunda, cara. Sabe uma coisa que sempre me doeu muito? Eu queria ter amizade com as pessoas. Eu não Mas, queria. Fernando, posso falar uma coisa, cara, sobre isso? Eu penso muito sobre isso. E quanto mais eu mergulho no autoconhecimento, cara, mais é difícil ter amizades muito profundas, Sim, sabe? Eu tenho pouquíssimas amizades assim, desde criança, por exemplo, moleque até hoje. Quanto mais a gente vai evoluindo, cara, é difícil. As pessoas. Não é egóico o que eu vou falar agora, mas acompanhar real, né? Se sentir confortável. Porque quanto mais você mergulha no autoconhecimento, mais a cabeça abre. Mais nossos pensamentos ficam sem julgamentos. Tipo, o preconceito vai parando num nível em que a sociedade comum, a grande massa, não está acostumada. Isso é novo para eles. Isso impacta num nível muito profundo. sim. Isso mexe nas crenças, quando a gente mexe com as crenças da pessoa, isso é a estrutura delas. Elas têm muita dificuldade, né, de se abrir para o novo. Nos meus trabalhos também, inclusive, atendendo pacientes, o Paulo também, cara, a gente sempre coloca sobre isso. E é ali um desafio, né? É desafiador para o humano realmente ir para o novo, né? Eu vou organizar isso no meu pensamento que eu achei muito profundo. As pessoas, para se pertencerem e se entenderem no contexto social, as crenças delas passam a ser elas. Retirar essas crenças é retirar elas do eixo. Então elas se perdem. Sim. Se algo é diferente, elas não podem estar mal por algo ser real diferente. Então aquela pessoa que está trazendo algo novo é que é errado por estar trazendo aquilo, né? Sim. Cara, isso é forte, mas é verdade. É Cara, justamente isso. isso é forte, né? Na É. humanidade, cara, em geral, assim. É impressionante. É, eu vou entrar agora numa pergunta que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, tá? A gente abrindo um pouquinho sobre isso antes da gente começar o episódio. É, um estudo coordenado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, apontou que pessoas consideradas médiums apresentam milhares de variações genéticas exclusivas quando comparadas a pessoas que não são médiums, não praticam a mediunidade, né? Foram identificadas mais de 15 mil variações genéticas exclusivas no grupo de médiums, com destaques para 33 genes específicos, que apareceram de forma consistente em médiums.
E nós também, nosso trabalho espiritual, a gente já colocou isso inclusive em palestras até, sobre essa mudança genética até de cromossomo que está acontecendo no mundo, apesar da ciência ainda não ter ido por esse lado é, mais forte de mudança genética, como eu estou colocando, né? Dito isso, você acredita que isso tem a ver e faz parte com a evolução humana? Cara, e agora? São profundas as perguntas que você Eu complemento o Rodrigo, e essas questões facilitam o teu trabalho de psicografia? eu posso até É. explicar um pouco melhor. Você quer? Não, eu entendi. A dificuldade é como organizar para falar. Cientificamente, eu não tenho conhecimento de como se processa. Pelo meu campo de fé, eu me lembro uma vez, eu realizei um trabalho, era um congresso espírita, e o Divaldo Franco estava lá fazendo a palestra. E eu estava sentado do lado dele. Ele estava contando quantas pessoas tinham no ambiente. Era muita gente, eram mil e poucas. Um neurotípico não se organiza assim. Um neurotípico é respirar, sei que. Para você calcular e organizar, você tem alguma coisa ali que é atípica. Desde então achei que o Divaldo tinha algum nível de autismo também, ou alguma outra questão neurodivergente, porque ele estava se organizando contando. E depois que ele contou, ele se acalmou assim, bem. Então, realmente, eu acho, pela crença que existe, várias. Divaldo está falando de Divaldo Franco, né? Para Sim, as pessoas saberem. sim. Eu acho que existe, mas eu penso que assim, aí é fé, né? Eu penso que a gente está se adaptando de várias formas. Eu penso que a gente precisa desconstruir as ideias para absorver certas coisas de várias formas. Uhum. Tem um filme que me impactou, que me lembrou essa sua fala, que é um filme A Chegada, onde eram alienígenas que chegavam Uhum. e a mulher era expert em línguas, foi lá para compreender. E na realidade, aquela linguagem que ele estava ensinando, ao compreendê-la, a pessoa via de forma temporal, na frente, para trás e tal. Ou seja, na forma que você compreendia aquela linguagem, mudava inclusive a perspectiva de tempo, que no filme não era visto como linear. Observa bem. Se você, com o tempo, desenvolve as questões genéticas, o corpo vai se adaptando, a mente vai se expandindo, você começa a compreender outras coisas. Exemplo, quando há uma perspectiva que parece ser atemporal, que parece ser de outras dimensões. A própria compreensão mesmo disso, eu acho que é um fator que ajuda. É uma questão de crença. Quanto mais o corpo e a mente estiver aberta em condições para isso, de perceber, por exemplo, estamos agora aqui. Nós estamos numa percepção tridimensional. Uhum. Se fosse bidimensional, a gente não perceberia, a gente estaria aqui. Uhum. Aí tem uma outra perspectiva de quarta, quinta dimensão, de tantas outras dimensões, que está ocorrendo. Então, podem, que eu acredito, haverem seres e situações ocorrendo aqui que a gente não está percebendo. Se eu estando nessa perspectiva de três dimensões e alguém em duas dimensões, se eu pego essa pessoa e tiro, todo mundo vai apenas ver que desapareceu aquele ser. Então, para eles que estão na segunda dimensão, é algo extraordinário. Eu penso que o corpo adequado, desenvolvido, vou usar o termo evoluído, não sei se é isso, e a mente também propícia, vai dar condições da gente começar a compreender que existe muito mais coisa. E aí a gente talvez saia de um campo necessariamente de fé espiritual para compreender que são seres e situações que estão ocorrendo a todo instante, a todo momento. A gente só não adequou isso à nossa realidade social, à nossa perspectiva de realidade, talvez. Perfeito. Fernando, tem muitas pessoas, ou seja, assim, muitas, né, pessoas que trabalham com psicografia, né? Teu trabalho, na verdade, ele não é único, Não, mas são muitas, não, né? sei, mas existem outras pessoas que Mas existem trabalham com outras pessoas. psicografia. Sim. E aí eu gosto, mas uma coisa me chama muita atenção no teu trabalho. Parece, né? Me corrija se eu estiver enganado, que já houve
casos, plural, de psicografia de pets, de animais, Sim, né? sim. Aves, cachorro, gato, não? Eu comi um cachorro, um gatinho já. Com você? Sim. Que legal! Mas veja, isso aí eu tenho que explicar. Ah. O Valdemar falou uma experiência com a Célia do Carmo, que era mais uma médium que tinha mais profusão com isso. Meu caso foi assim, eu estava numa instituição em Leiria, Portugal, realizando um trabalho, e aí veio a carta e a Fátima no transe, o que eu percebi foi assim, olha, eu vou lhe ditar memórias, eu vou narrar memórias que são de um ser, só coloque. Na hora que terminou, e aí eu li, chamei a pessoa, era um cachorrinho dela. Veja, não foi ele ditando, Certo. Sim. foi as memórias dele, a Fátima pegou e criou uma narrativa daquela memória. Mas ela reconheceu que eram informações muito dela, da casa e tal, e se emocionou muito. Que também eu acho que é uma coisa interessante a se falar. Quem foi que criou a ideia de que o fato de você ser um pet é menos amor do que um ser humano? Quem criou isso, né? Então é a mesma lógica que fala que não, as cartas têm que ser de seres humanos. Mas quem cria isso? A Fátima nos ensina assim, me ensina que a gente não reencarna, isso talvez seja polêmico, mas a gente não reencarna para adquirir conhecimento. Porque do lado de lá a gente adquire também. A gente está experienciando emoções. Pode ter emoções no reino animal, no reino vegetal, no reino físico. São emoções diferentes. Então, nós não somos superiores por racionalizar. É uma experiência diferente. Então, eu acho legal pensar isso também. Tem uma. A gente recebeu, quando a gente começou a vibrar atomicamente na quarta e quinta dimensão, a gente recebeu umas leis chamado Codex. Uhum, E eles disseram para a gente, nossos mentores, né, que eram leis para a era de Aquário. uhum, Enfim, novas leis. A primeira lei é que todo ser tem a capacidade e potencialidade de evoluir, de ter a experiência que quiser, ilimitadamente. E faz parte muito do isso que você está comentando, né? Que você está falando. Achei muito interessante isso, me veio na memória agora. Me lembrei do Codex. Nossa. uhum. Isso aí é muito forte. Eu acho que voltando ainda ao que eu estava comentando, eu não vejo diferença. Como não crio diferença em idade, às vezes tem jovens que estão numa capacidade incrível de percepção e não vejo, sabe, nada que diferencie. Assim, eu acho que a construção social que a gente está nos cria uma necessidade de cumprir uma demanda social para mantê-la e não para nos conectarmos. Então a gente está perdendo a conexão com uma falsa ideia de realidade, porque assim, realidade não é cumprir uma demanda social. Realidade é avaliar com realismo. Mas o realismo, ele é plural. A perspectiva de realidade, ela é plural. Então, eu acho que é importante todas as religiões começarem a se desprender um pouquinho para olhar com mais universalismo, pluralidade das coisas, porque, não sei, talvez a Xuxa, com a ideia dos duendes, estava muito mais acertada do Nossa, o que show que ela acabou de fazer, a nave dela descendo, foi muito legal. Que legal, isso eu E queria falando sobre isso um pouquinho também, né? Sobre isso das pessoas começarem a abrir, né? Para o novo e tal. É, Foi liberado há pouco tempo, agora atrás, né? Mais de 60 documentos de OVNIs pelo governo dos Estados Unidos, né? E agora outros países também estão começando a divulgar, né? E foi relatado que vai aparecer agora, vai surgir muito mais, né? Eles vão compartilhar com a sociedade muito mais, né? É, o que que você acha, o que que você acredita sobre outras vidas de outras moradas, né? Outros locais, seres, né? Diferentes também, por exemplo, extraterrenos, intraterrenos. A gente soube, por exemplo, que tem mais de 235 metrópoles. Há anos atrás a gente Uhum. soube outras cidades astrais, né? Tanto Aham. Itra como também no corpo da Terra, pode-se dizer também, a É, quilômetros de distância, né? O próprio nosso lar, né? Do Rio de aham. Janeiro. Enfim, Alvorada, São Paulo tem várias outras, né?
Que você pode falar um pouquinho pela gente, pela tua experiência, que você já Tá, viveu com isso nesse sentido? tá. Eu não sou aquele médium que eu não tenho desdobramento. Tá? Então eu percebo, colho, compreendo, a maioria das vezes eu não compreendo. Eu vou te falar pela a concepção de Fátima, que ela nos falou, e aí eu compartilho com os voluntários da casa, esse campo da fé, para a gente trocar uma ideia. Primeira coisa que ela pede para a gente pensar é assim, que ah, quando a gente tem uma comunicação, ela não necessariamente é no tempo linear que a gente compreende. Ok. A comunicação pode estar ocorrendo num tempo diferente Uhum. e eles conseguem fazer sincronização, como de espaços diferentes. Então, ela abre esse aspecto. No que se refere a espaço, quando, por exemplo, uma vez ela falou, você pensa que uma cidade espiritual é algo grande, mas olha, aí ela fez assim, e ela pediu para perguntar a todo mundo no ambiente. Como é que vocês imaginam que são os anjos da guarda de vocês? A todo mundo. Tal forma, tal forma. E uma pessoa de baixa estatura, por que vocês nunca imaginam? Por que não um ser de 52, sei lá, 32 Tem centímetros? Graysins desse tamanho. Então, por que tem que ser grande, forte, alto? É uma construção que vocês tiveram social. Mas uma cidade espiritual pode ser menor que um átomo, sei lá, se fosse comparado. Só que na nossa percepção isso não é possível. Mas por que não? Uhum. Por que não existirem outras cidades inteiras ou realidades que não sejam do tamanho que a gente espera? Assim são os seres que se comunicam. Eles precisam estar na forma que nós compreendemos. Eu me lembro quando. Isso é meio forte, mas é importante. Eu tinha uns 17, 18 anos, eu estava numa casa espírita e a gente estava num trabalho mediúnico e a gente entrou no transe. E aí o dirigente fez: Vocês estão vendo essa entidade? Estou vendo. Aí teve um que se levantou e fez: Não, é um obsessor. Era um homem, a forma, um homem negro, alto. Talvez por ele observar a cor da pele que se apresentava espiritualmente, porque muitos perceberam, ele associou que fosse um obsessor. Então, quer dizer, é um racismo estrutural, de associar o mal com o que, sei lá, o que é preto, o que é negro. Então, se a forma está nesse sentido, imagina se aparece um ser com 3 olhos, 4 olhos, um ser meio humano, não humano, um ser que se movimenta de algo diferente. A mente não vai compreender. Então, mediunicamente, a gente vai adaptando a forma para a compreensão. Uhum. Então, ela nos ensina isso. Então, pela fala dela, eu não sei quantificar, nomear, mas eu acredito que existem tantas coisas que a gente não sabe imaginar. Uhum. E mediunicamente eu me sinto um leigo no sentido de o que eu produzo é para um público em sofrimento que percebe apenas nessa realidade de dor, que é aquela comunicação. Sim. Mas, por exemplo, pensando ainda nisso, não mudando o assunto, mas pensando nisso. Tá, a criança desencarnou com 2 anos, não sabia escrever. Mas lá ela não tem mais essa forma. Sim. Qual o problema dela em falar de uma forma mais contextualizada? Crianças, inclusive, dizem que não existe, né? Poucas semanas depois já é adulto. Ela vai lembrando de outras Desencarna. vidas, vai lembrando das coisas. Muito legal. Então, eu acredito que existe, eu não sei nomear, eu não tenho esse conhecimento, mas acho que dentro, fora, em outras dimensões que a gente não sabe. Enfim, eu penso, na minha crença limitada, talvez, que nós somos a Terra, somos pequenos micróbios, não sei, dentro da Terra, que é uma parte de uma célula de algum ser que está se divertindo, jogando bola, sei lá. Já que você tocou nesse assunto, eu ia falar também um pouco sobre isso. No mundo quantum de partículas mesmo subatômicas, há poucos, acho que meses atrás, semanas atrás, saiu uma fotografia mais próxima de uma célula. O organismo dela, você parece que é uma verdadeira cidade aquilo, né? E aí, com isso, né, a gente fica pensando o quanto que existe de cidades dentro da gente que Sim, formam o nosso corpo sim, biológico, sim. né? Corpo astral e corpo biológico, né? Físico e metafísico, né? Uhum. O quanto que existem vidas e verdadeiras cidades dentro da gente, né? E a gente
Muitas pessoas não têm consciência sobre isso, né? O quanto que o mundo ele é tanto macro quanto micro, né? Sim, Que você estava falando sobre isso, é Sim. muito legal. Fernando, tem outros ramos, né, de mediunidade, por exemplo, assim, trabalha com materialização, que no meu ponto de vista, né, são fenômenos físicos que acontecem para credibilizar, né, aquele trabalho, como se fosse assim, eu só acredito naquilo que eu vejo, né? No teu caso, você acha que quando você recebe um número de telefone, um endereço completo, um RG, é para dar essa credibilidade? Se a pessoa é cética, né? Eu acreditava nisso, porque hoje em dia isso não ocorre mais. Eu acreditava que vinha informação, eu colocava, porque era importante para consolar que se fossem informações cada vez mais precisas. Eu acreditava nisso. Só que, em realidade, o público que vai, pelo menos, às nossas reuniões, eles estão um pouco interessados nisso. Eles querem se sentir consolados. Então, se o filho, se o pai, se a mãe toca num ponto que é importante, que não foi resolvido, é, dá muito mais resultado, ao meu ver, hoje, do que essa questão. Então, quando vem números, quando vem endereços hoje, que vem durante o transe, eu não coloco. Às vezes eu chamo, vem cá, olha, veio isso na minha mente, o que é que você acha, tal, 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 se for te consolar. Mas na carta em si, a carta ela tá com uma construção mais assim, focada no que se consola, no que se mexe. Eu vim de uma reunião há alguns meses de uma cidade chamada Lages, em Santa Catarina. E aí a entidade veio, por exemplo, ela ia precisar de um transplante e tal. Ele tocou no assunto da entidade, falou sem falar determinados detalhes. Citou os parentes, todos os parentes e tal, foram vários nomes, mas os pontos, assim, ele não colocou. Aí, quando acabou a carta, eu chamei, olha, foi isso que me apresentou. Aí entraram em prantos. Então, penso que essa carta ela vem como um molde de consolo, mas essas informações eu acreditava. Hoje eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Às vezes, você Sa- pode trazer todos os dados. Sai do foco, né? Sai do É, propósito. traz o apelido, a pessoa não acredita. Às vezes vem assim, sei lá, uma forma de falar peculiar da pessoa você que está escrevendo e toca muito mais do que as informações. Sei, pelo menos eu acho isso. Perfeito. Hum. Quando desencarnamos, descobrimos que o mesmo corpo que temos aqui, temos também do outro lado astral, né? Por isso, inclusive, que existem muitos espíritos que ainda não sabem que desencarnaram e acabam ficando presos, entre aspas, aqui embaixo, né? Como você consegue diferenciar aqueles que estão vivos do que não estão? Eu mesmo tenho muita dificuldade. Eu vou falar algo, Ah, cara, eu não sei como as pessoas vão entender isso não. Tá no meu campo de fé, eu acho que é uma liberdade poética para a velocidade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tô a frequência? frequência. A frequência. Quando eu tô no transe profundo, as pessoas começam a entrar no estado de slow motion. E os seres desencarnados com a velocidade maior, falando o pensamento e as coisas. Nossa. Então, essa velocidade, frequência que você falou, é o que distingue. Que às vezes tem médico que percebe que passou a ser aqui, apareceu ali, para mim está andando normal. Para eles está diferente porque a velocidade está diferente. Então, isso me ajuda a distinguir o trânsito. E fora várias outras questões. Então, aprendi também a me guiar com o pensamento de Fátima. Passei muitos anos me guiando, já são mais de 33 anos no transe com ela, a me guiar. O pensamento dela me guia a compreender o que está acontecendo durante o transe, né? Mas eu acho que essa velocidade é muito peculiar. Uma vez, inclusive, eu perguntei isso para ela. É, Fátima, se Jesus estivesse nos olhando agora, como é que ele estaria olhando? Ela respondeu, todo mundo parado. O que ela quer dizer é assim, se ele está na frequência dele,
de velocidade de pensamento, as pessoas estão paradas enquanto ele pensa. Ele tem que. O que chamamos de baixar a frequência, na minha mente, é assim: baixa a velocidade do pensamento para entrar na velocidade tridimensional. É assim que eu compreendo. Não sei se é verdade ou não, é a minha forma de Baixa, entender. peraí, baixa a frequência do pensamento. Na minha, Desacelera. ele É, vai desacelerando. tá. Eu não me lembro se foi João Nunes Maia, qual foi o médium, pelo Miramês, não sei, que falou que Jesus, quando reencarnou, ele passou não sei quantos mil anos baixando a Ah, É frequência. coisa sim, assim, sim. né? O que eu compreendo disso, minha interpretação? Ele diminui a velocidade do pensamento. Porque pensa comigo, minha lógica, na fé. Se você desencarna, lembra de 100, 200, 300 vidas, porque se a gente lembra enquanto médium, lembra, mas assim ainda não é total. É. Desencarnado, você está lembrando. A mente tem que produzir uma velocidade maior para gerar isso. Então, quanto mais rápido, eu acho que aqueles seres tridimensionais vão estar na sua própria velocidade. Então, é, eu me organizo dessa forma, penso dessa forma. Nossa, muito legal, muito interessante. Eu tô eu perguntando isso por experiência própria mesmo, Uhum. por dificuldade de ser desafiador para mim. Mas um dia eu estava com a minha esposa num mercado lá em São Paulo, e foi o mercado que a gente decidiu ir naquela vez, que ele é realmente naquela principal, na Marginal Tietê. Uhum. É denso, né? Ali a Uhum. energia é densa. Aí a gente entrou no mercado e tal, né? Aí, daqui a pouquinho, tô parado assim, né? No lugar, pra cá era carne, pra cá era uma outra coisa. Eu tô parado aqui, de repente eu olho assim, vejo umas pessoas estranhas entrando no mercado, né? Um cara mais alto, com o cabelo meio enroladinho, o outro com o cabelo mais lisinho, e uma mulher loira, mas eles todos magrinhos, finos, mais altos que o ser humano comum. Uhum. Achei super estranho. Aí eu virei pra ela, né, e falei assim: Nossa, tem umas pessoas estranhas aqui no mercado, né? Aí ela, é? Aí ela ia pra lá, eu falei: Não, não, vem cá, vem cá, eu quero te mostrar. Aí, nisso que eu falei isso pra ela, veio uma mulher com um carrinho, que era uma das pessoas, né, uma loira, veio assim, e ela veio, tipo, ia bater no meu carrinho. Aí eu vi que na velocidade que ela veio, que ia bater no meu carrinho. Aí eu tirei, falei assim, nossa, que mulher louca. Fiquei pensando, né, que mulher doida, quase bateu no meu carrinho. Ia bater uma pancada real. Aí eu parou ali onde estava a carne, e aí ela começou a fazer umas coisas assim com o corpo. Aí eu fiquei curioso, falei, deixa eu ver o que ela tá fazendo. Aí ela fazia assim para pegar carne e não conseguia pegar. Ela não conseguia pegar a carne. Que legal. Aí eu entendi que era o espírito, entendeu? Que E legal. estava desencarnado, não era uma pessoa Que física. legal. Então essa dificuldade que eu tenho de entender Que legal. qual que é, eu não agora que você está falando de frequência, Hum. me caiu uma ficha, porque eu realmente percebi que a frequência deles era diferente da que as outras pessoas comuns estavam. Agora que eu saquei quando você falou. Eu acho que a velocidade muda um pouco A porque as velocidade. dinâmicas diferentes. O Divaldo tinha essa mediunidade que você tem, que você falou. Eu não tenho assim, é nem assim. Eu vejo, mas só quando eu estou num transe profundo é que há continuidade. Se não, eu vejo e some, Não, mas eu estava muito relaxado. Eu entende? vivo meditando no meu dia a dia. De vez em Não, é quando eu dou legal. uma meditada. Eu Tipo, não, minha mente não é legal assim. Eu queria ser assim, minha mente pensa muita besteira. Fernando, você tem milhões de mediunidades que eu queria ter. É, Por falar nisso, quais são as mediunidades que você tem? Peraí, eu não consigo, não te dei tempo para continuar a explicação, e né? eu que é a explicação. Não, então tá bom, vai para essa outra. Eu tô É, animado, desculpa, tá, gente. não, tudo bem. Olha, eu tenho um pensamento também que eu vou trazer que é legal isso. Hum, Eu penso que assim, as mediunidades são, na realidade, as maneiras que você compreende um pacote de informação que chega. tá. Eu acho que todo mundo recebe um pacote de informação, uns vão ver, ouvir, escrever, falar. Mas, pelo o conhecimento comum das pessoas que estão assistindo, é assim, eu incorporo, não é aquele que você falou da Ah, Assunção. tá, Não. Não, eu incorporação. incorporo.
Eu tenho consciência, não tenho domínio, mas tenho consciência. O espírito vem e usa tuas faculdades Muda a mediúnicas, voz, muda tudo. psicofonia e É, tal. tenho a psicografia, vejo, escuto, tá? Isso no transe. E telepatia também. Sim, que eu acho que o Claro, né? escutar é uma telepatia que toma forma. Eu não acho como os espíritas Tá, que entendi. eu acho, na minha Você concepção, trabalha sempre nos pacotes de informações. eu acho, na minha crença, que chega uma informação que é tudo telepático. Uhum. E aí ele, na hora de realizar a transdução, que vai o impulso elétrico na mente, a minha crença é essa. Aí o que você tem de maior facilidade vai ocorrer. Eu acho que é isso. Enfim, que Faz sentido. eu não participo da ideia de perispírito a perispírito. Eu participo da ideia que é assim. É uma ideia meio com o Dr. Sérgio Felipe, com a questão dos diamantes de apatita, né, na glândula pineal. Eu acho que dialoga com isso. Você capta a informação, há uma transdução. Pela pineal. E aí você, pum, vai perceber de um jeito. Tanto que tem pessoas que podem receber cartas de forma diferente do mesmo ser. A interpretação é diferente. Cada ser é diferente, né? Então, eu penso isso. Então, seria a comparação, ver, ouvir. E a questão da ectoplasmia tem, mas é assim, eles não me deixam trabalhar com materialização. Ou eu tenho muito medo de trabalhar, como falei antes também. Por quê? Lá em casa parecem coisas muito diferentes. O que você tem medo? Me explica. Eu vou dar, Parece coisas diferentes? eu vou dar um exemplo, tá? Ah, tava eu lá, a mãe dos meus filhos, e minha filha tinha acabado de nascer, eu acho, ela tem 10 anos. A gente morava num kitnetzinho, na época, em Sepetiba. Aí, por exemplo, uma das vezes, sabe aqueles. Pobre que tem isso, eu tenho. É um saco, assim, você bota um monte de saco plástico dentro, porque se você precisar, aquilo tá seguro. Sim. Eu tava indo para uma reunião, começou a sair sacos, Sozinho. sozinhos. E ela lá assim, assustada. E você viu que não tinha nenhum espírito ali. Cara, eu não tava vendo na hora, nada, eu fiquei assustado. Quer ver outra coisa louca? As pessoas vão dizer que eu tô louco, mas tá tudo bem. Aqui ninguém te acha louco, viu? A gente tá super acostumado com isso. Eu tinha um cadete Ipanema ano 90, que eu trabalhava com tosa na época. Eu ia nos condomínios, home care para fazer tosse. Aí, home care, ele vai na casa para poder fazer. Sim. Aí, só que eu tirava a bateria, porque senão não arriava. Eu tinha tirado a bateria. E aí, a Thaís estava assistindo uns filmes de terror, umas coisas, entrei na onda, tá. Daqui a pouco, cara, a luz do carro acendeu sozinho. Não tinha bateria. Não tinha. Nossa. E aí foi um susto. Aí saí eu, Sepetiba, com a faca na mão, achando que era um bandido. Mauzão para me proteger a casa. Tinha ninguém, os cachorros nem latiram. Latiram com a minha saída. E tava desligado. Você já falou com a sua mentora, com a Fátima, sobre isso? Se isso não é uma coisa sua, realmente, que você tem? Porque só acontece quando tem médico. Tem, então, né? ela diz que é da ectoplasmia, Sim. mas que meu trabalho é utilizado para. O Vicente de Angola é a entidade que nesse trabalho de fé ajuda com a cura. Tá. Então, toda noite antes de dormir, eu moro próximo à instituição, eu vou lá, acendo uma vela, as pessoas mandam nome, eu oro e me dou. Que legal. Então, é para isso. Tem um outro fato engraçado, o Valdemar. Posso falar? Pode, claro. O Valdemar me lembrou. O Valdemar já teve aqui, inclusive. Ele me levou Amigo de com o anos. pessoal, e eu não vou falar o nome, que queriam fazer um trabalho de materialização. Mas não me disseram nada. Era tipo um teste para ver. O Valdemar estava me levando. Quando a gente entrou na cabine, ele e o falecido desencarnado, desencarnou agora há pouco, que é um dos fundadores do Frei Luiz, e fundou o Padre Pio. Sim. Esqueci o nome dele. José Augusto, Augusto, esqueci o nome dele, fui lá. Também. Aí a gente entrou na sala, aí no transe, a entidade falou: olha, ali tem uma cabine e uma maca. Vai lá deitar. Falei, Tá tudo escuro, muito escuro. Aí fui lá, deitei. Falaram que era, fui lá, deitei. Quando eu deitei,
Eu vi uma mulher encarnada recebendo aquela energia. Era a mulher desse, eu acho que é Augusto o nome dele, eu não lembro. Ah, era a mulher dele. E estava recebendo. Quando acabou, a Fátima falou: estão gravando e vendo o calor da sala. Eu disse: olha, eu estou sabendo que vocês estão gravando, onde é que vocês estão gravando? Aí todos se olharam e me levaram lá em cima. Eles estavam gravando para ver as Ectoplasmismo. coisas e tal. Aí É. foi quando a Fátima falou: seu trabalho é para cura. Você não vai fazer um trabalho para isso. O trabalho não é cura, Sim, sim. ausência de médico, nada disso, para ajudar no processo. Mas eu tenho medo, eu tenho muito medo de. Cara, que legal. Tem um médico que é o José Medrado, que é da Bahia. Uma vez ele foi fazer sozinho com outras pessoas um trabalho, não sei se foi na Argentina, não lembro, e começou a pegar fogo real aonde No ele, local. no local. Eu tenho mau medo com essas coisas. Sei lá. Vai que materializa um negócio dentro de mim, eu sei lá, eu morro de medo dessas Dentro de coisas. você. Não, Não, mas os em seres que você não. acompanham ajudam a sair. Se for criado dentro de você, eles ajudam a sair. Feito A você tem, o materialização. A Saibaba. boca. Mas eu tenho O medo. Ah, Sai tenho medo. Baba era incrível Eu sobre tô no isso, meu né? direito de ter medo, eu acho. Quem não conhece sobre isso, sobre materialização, é muito legal. Coloca materializações do Sai Baba no YouTube. Tem muitas dele, muitas, né? Por falar em Saibaba, lembrei agora do Gandhi, que até pouquinho tempo atrás, né, alguns haters, né, desenvolveram lá uns ataques, né, contra Mahatma Gandhi agora, falando que ele não tinha nada de espiritualidade, que ele se deitava com a sobrinha, que tinha não sei quantas mulheres, analisando, né, na ótica de uma cultura completamente diferente essas coisas, né. E aí, de maneira geral, as pessoas acham das pessoas que trabalham com espiritualidade ou mediunidade, né? Elas são santas, são diferentes, não têm suas vidas Não normais, podem errar, né? né? Não podem errar. Como é que o Fernando lida com essas questões, né? Sendo um humano normal que está aqui, Viva né? aqui. Vivendo aqui dentro do plano. Como é que você se desconecta, na verdade, dessa Como é que imagem lida, tá? criada, né? Como é que você se lida, na verdade? Essa seria a pergunta mesmo. Partindo da premissa que a gente aprende com o erro, eu acho que eu preciso errar mais um pouco para aprender mais. É, Mas no que você tocou no assunto, é cultural. Se é cultural e com sentido, várias relações e vários casamentos, eu vou falar uma coisa que eu acho que hoje eu estou tão à vontade de estar falando coisas muito polêmicas. é, Eu sou a favor, por exemplo. Eu acho que se há amor entre duas, três pessoas, qual é o problema se viver? Eu não tive sim, companheiras que concordavam com isso, certo. mas eu concordo com a ideia, acho interessante. Eu tenho essa perspectiva, sei que é polêmico, mas eu tenho essa perspectiva de que quanto mais amor, mais você consegue expandir isso para outras pessoas. Mas no contexto social, as pessoas se agarram à ideia de que tem que ser apenas monogâmico. Porque na questão de Gandhi, por exemplo, culturalmente, ele poderia ter uma perspectiva com vários outros seres que amassem homens, mulheres, e isso não ser necessariamente um erro. Krishna também, né? Na cultura Krishna também. É, Eu acho isso uma coisa importante se falar, por exemplo. Eu não tive como oportunizar isso, mas eu acho que dá para se amar, conviver e ter uma coisa muito mais forte. Eu acho que a cultura, de uma forma geral, dá uma ideia de erro. Eu vou dizer mais. A Fátima tem uma frase que é assim: o tempo da culpa passou e o tempo da consciência chegou. O que ela quer falar é, quando esses haters estão provocando coisas para dizer que não presta por conta de erros, de culpa, é completamente cultural, ocidental, local, fechado. E o que é que eles ganham para promover a ideia de que ele não é santo o suficiente para produzir aquela fala? Então, acho que eles acabam, em vez de proteger, há uma galera meio purista religiosa, né, para manter essa coisa, é, É de novo o apego de crença, né? é, e que não vai. As pessoas produzem coisas boas e coisas ruins o tempo inteiro. Todos fizeram. Se não quiseram, na narrativa, desenvolver aquilo, eu publiquei um artigo científico com dois professores de história,
um da UFPE, outro da Federal de Pelotas, e uma professora da Universidade Rural, que cataloga falas racistas de Allan Kardec, publicações dele. Certo, Eu não estou dizendo que o espiritismo é racista. Estou dizendo que naquela época, ele é um homem de sua época, certo. ele produziu várias falas racistas. E a gente estava comentando no artigo que é isso. Qual a responsabilidade se religiosos produzirem essas mesmas falas de forma estrutural? Então, havia um erro. Né? Pode ser que ele não percebia, mas havia também acertos, haviam coisas boas acontecendo. Todo Ser mundo. humano, perfeito. Ao longo da vida, a gente vai conhecendo muitas pessoas que marcam nossas vidas, que de certa forma exercem algum grau de mestre ali. Mas qual que você consideraria hoje a maior lição de vida, mas vinda do além, né? Das mensagens canalizadas? De todas que recebeu? É, Isso é muito. maior lição de vida vindo do plano espiritual, seria isso. Para mim, Sim, nos dá a devida desimportância. Nós devemos ter importância no sentido de autoestima, produção, mas não nos acharmos tão importantes em relação às coisas, às plantas, aos seres, de uma forma geral, porque nós nos colocamos num lugar de importância tão grande que a gente desassocia a realidade por uma ideia que não é real. Então, eu acho que o meu aprendizado com eles é assim, tirar essa ideia de desimportância, rever a ideia de vaidade, rever a ideia de egoísmo e aproveitar cada momento da vida, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui para isso. A gente nunca sabe. Então, aproveitar cada momento, poder viver de forma intensa, respeitosa, mas intensa. Eu acho que isso, porque na maioria das falas é assim, que gostariam de estar mais tempo, que não sabiam que era a hora, que amam, mas que não é produzido os contatos da mesma forma que tinham, mas é diferente. Então, eu penso que é a desimportância de si e o valor do que a gente está vivendo nesse momento. perfeito. É, queria falar um pouquinho sobre ciência e religiões de um modo geral, né? Crenças, filosofias, enfim. O que você acha em relação a essa evolução tecnológica que está acontecendo atualmente e vinculado aí à espiritualidade como um todo, essa conexão? Você acha que com essa evolução, inclusive da inteligência artificial, está muito mais próximo de haver, por exemplo, uma integração entre a ciência e a espiritualidade? Eu penso que no que eu compreendo ser espiritual, eles não estão querendo provocar a crença neles. Estão esperando que a gente compreenda e coloque isso em prática no nosso dia a dia. Então, eu talvez facilite as pessoas que já creem compreender, ou ter meios de facilitar ou compreender, mas não que vá provocar mudança de paradigma para quem não quer acreditar. Eu não penso que a espiritualidade está provocando, vocês precisam acreditar em mim. Não, já existem, estão lá. Mas a gente precisa de ter formas de cada vez mais compreender com racionalidade esse mundo para a gente, para quem não acredita, tatear nesse terreno de forma mais segura. Acho que vai ajudar, mas nessa perspectiva que eu estou trazendo. Legal. Fernando, você falou, né, sobre. Eu queria que a gente falasse aqui um pouco, de repente, sobre como que são os espíritos, né, e as reencarnações nesse sentido, né? É, a gente vem sempre, por exemplo, como homem, sempre vem, por exemplo, ou com homem numa vez, da outra vez como mulher. Como que é em relação a espírito, né? Nesse sentido. Veja, na minha perspectiva, a própria ideia de como nos vemos é uma construção social. Então, nós somos heterossexuais, bissexuais, homossexuais, por uma questão social, uma construção social. Eu penso que os seres não têm essa distinção.
Uhum. São livres, né? Então amam não a forma, mas a essência. Então o prazer não está associado a uma forma só, está associado ao que o outro representa para si. Mas assim, essa questão do prazer, do corpo, do toque, é nosso. Para eles o prazer se produz de outra maneira. Então eu penso que assim, para eles é natural amar a forma de outra, qualquer outra forma, de acordo com as reencarnações que se viveram e muitos outros seres. Talvez o que eu traga aqui é ainda mais confuso, mas eu acredito que talvez, eu não sei compreender isso, mas acredito que talvez todos nós somos expressão de uma coisa só. E se formos expressão de uma coisa só, a gente não está apaixonando por outros seres. Uhum. A gente está apaixonando Pela por gente nós, pela mesmo. gente mesmo. E se repelindo por a gente mesmo. Então, quanto maior a capacidade de nos vermos, maior a capacidade de amarmos de forma múltipla. É uma minha perspectiva. Isso é um amor universal Eu, maravilhoso, eu né? acho que é isso. Eu acho que, mas veja, não está ligado a uma questão puramente do prazer. Sim, claro. Prazer também, mas pelo que o outro representa para gente, pelo que a gente sente ao perceber aquele outro. Sim. Sabe, o desejo de continuar, ou de relaxar, ou de viver, de construir, de cuidar, eu acho que é nesse sentido. Conectado ao divino, né? Sim. Eu queria, já que a gente está tocando nesse assunto, que eu gosto muito, tá? Em relação ao vínculo, né? Quando a gente combina e integra o vínculo da energia da criação, que é a energia. Vou falar essa palavra aqui, não sei se vou cortar no YouTube, mas energia sexual, né? Tá. Vinculado ao trabalho da ascensão, por exemplo, da Kundalini, né? Que isso é um estudo milenar, né? Os altos sacerdotes atlantes trabalhavam a energia da criação, Lemúria acontecia isso, Egito, tantos outros civilizações, né? Do passado. Império Maia também, Império Inca, todos trabalhavam a energia da criação, né? Para co-criar realmente as suas vidas, né? Enfim, e com o nosso trabalho aqui, os mentores, né, espirituais, meu e do Paulo, os mentores passaram para a gente sobre um novo cromossoma, que é um cromossoma andrógeno, que eles dizem, né, que as mulheres vão migrar do cromossoma XX para o cromossoma XXY Tá. e os homens vão migrar do cromossoma XY para o cromossoma XXY também, que seria um andrógeno. Eu acho que isso bate muito com o que você falou, né, sobre o lado da poligamia, de a gente ir por esse caminho evolutivo, né? Na verdade, é um relacionamento entre a gente com a gente mesmo, né? Nessa outra perspectiva, pode-se dizer, né, de outras realidades muito mais evoluídas, né, que não essa tridimensional. Claro que isso é um pensamento que pode ser que muita gente, inclusive, critique a gente por estar aqui colocando sobre isso, né? Vai. Mas é um pensamento que, na minha opinião, e toda experiência também que eu tenho, né? Eu posso colocar até você, né? Que nós temos, é uma coisa realmente que completa, parece que integra o humano, né? E tem textos, inclusive, sobre isso, né? De que antes vieram seres andrógenos, colocavam até como hermafroditas, né? Tem tantas coisas sobre isso, né? E, infelizmente, as religiões, né, muitas delas, inclusive, colocaram muito medo sobre isso, né, de que é um pecado, Sim. de ir completamente contra o prazer, né, Hum. contra a felicidade, então, né. Divaldo Franco falava muito sobre isso, mas no aspecto da libido. Ele falava muito sobre libido. Muita gente não, com certeza não percebeu sobre isso. Mas ele falava sobre a energia da criação o tempo inteiro, sobre a libido ele tocava. Antes dele falecer, inclusive, eu fui em Santos e em São Paulo. Nós fomos juntos também, com a minha esposa que está aqui hoje, né? Nós fomos assistir a palestra dele falando sobre isso, inclusive, né? Enfim, o quanto que essa energia é tão essencial para a humanidade, né? E as pessoas não se abrem, têm uma dificuldade de se abrir com isso, né? Por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade de se abrir com isso? Você acha que é só essa colocação vinculada às religiões? Ou social também, de uma maneira? Enfim, crenças limitantes, né? Eu penso que o sexo, ele não está sendo visto como o prazer, mas como poder, o prazer no poder, e não pelo outro. Se é poder, então
não é necessariamente o que eu sinto. Hum. Eu me lembro que minha mãe, psicóloga na época, eu tinha 14 anos de idade, e ela falou: olha, quando você iniciar a sua vida e tal, namorar, entenda uma coisa. Você está aprendendo errado na sociedade. Não é para você sentir prazer, é para vocês sentirem. É para que ela sinta, é para que vocês sintam. Então, não é sobre isso. Então, minha mãe, ela falava muito sobre isso. Evoluída ela, Ela né? tinha uma Cara, vez eu cheguei, olha que interessante. Eu cheguei em casa, chorava muito, era muito sensível e tal. Eu disse: mãe, eu não sei se eu sou homossexual ou heterossexual. Eu não tinha... pra sua mãe, tu falei. E ela, em vez de contar nem fazer distinção que era gênero, nada, ela fez assim: fecha os olhos. Se imagine, isso naquela época, se imagine beijando sua melhor amiga. Eu imaginei. O braço até fez assim. Agora se imagine beijando o seu melhor amigo. Eu não senti prazer Uma naquilo. estranheza. Eu não senti prazer. Se foi construído ou não, naquele momento, a minha perspectiva é heterossexual. Aham. Aí ela explicou, então é isso. Como é que você se vê? Aí se toque, você se sente menino, menina, como é que você se sente? Esse menino. Esse é sua perspectiva de gênero. Mãe tinha uma mente assim. Cara, que incrível. É, Tora, que você. é, Ela é casada ainda? não, ela fazia Ah, 42 anos, eu tinha 20. E aí, e ela me fazia pensar, olhar dessa forma, sabe? Então, eu penso que é isso. Eu acho que quando a gente sai da ideia do poder para a ideia do prazer, prazer, assim, é consentimento, é concordância, é até onde eu posso ir, mas o desejo que eu tenho de te ver bem. Isso é energia sexual. Então, por isso que as pessoas confundem, precisam dessa ideia também, na minha opinião, claro, sem querer mexer com a ideia social, da monogamia, sim. que só pode ser com um outro ser. Eu não sei, se você acredita em reencarnação, a gente já foi tanta coisa, É, isso aí abre tudo, né? É uma coisa impressionante, abre a mente. já foi tanta coisa. Se você é médio, você se lembra de tanta coisa, então por que você tem que apenas sempre É. caber, conter? Quando a gente abre, né, pensando aqui sobre isso na minha própria experiência de vida, né, quando a gente se abre e começa a descobrir realmente encarnações passadas, fica muito difícil ficar com o pensamento assim, né, limitado, né, com crença assim limitante, fica muito difícil. Tipo, não dá para ter esse tipo de pensamento, né? Eu acho que por isso, inclusive, né, abrindo até uma coisa que também de mim, né, eu me senti tão sozinho, cara, e solitário, quando a gente começou o trabalho de conhecimento, de autoconhecimento, né? Quanto mais conhecimento você recebe, mais as suas crenças elas caem por terra, que foi colocado socialmente, né? Em relação a pais, até muitos pais, o teu não, eu tô dando conta que essa mãe era evoluída, né? Mas pais, a escola, a sociedade de modo geral, e o quanto criticam e colocam cada dia mais a pessoa numa contração, né? E não num movimento de expansão, né? De evolução. Sim. Eu me sinto só até hoje. Até hoje é raro, como esses momentos para mim foram muito bons, está sendo muito bom, mas é raro. As Momento pessoas, de você aqui, você diz. É isso? com Ah, vocês aqui agora está sendo maravilhoso. legal, obrigado. Mas a maior parte das pessoas me veem nesse contexto religioso, ou no contexto Ah, científico, ou no sim, contexto que elas querem. sim, Então, não no contexto, tá, fala aí o que você quer, seja você. Não, não, sim. mas faz parte, eu acho que faz parte do processo. Eu gostaria então, para a gente poder arrematar o nosso encontro aqui, ou seja, fala de você, uma mensagem do Fernando que não tem a ver com as crenças militantes, com a espiritualidade vivida, um recado que você queira De coração. transmitir, né, de coração para coração de quem está com a gente conosco aqui. Eu sou péssimo com essa coisa coach, assim, de mensagem, mas eu diria o seguinte: aproveitar a vida. A gente ter conexões, a gente é, estudar sobre espiritualidade, sentir, mas aproveitar a vida. Aproveitar os poucos momentos que a gente tem. Quando a gente estava falando da minha mãe, quando minha mãe faleceu, eu estava vindo da casa de uma noiva, tive uma visão que ela ia desencarnar. Quando cheguei, ela tinha tido alta, ela estava com câncer, né? Na pleura do pulmão.
E foi o último dia, assim. E aí, eu tentei conversar, ela nem conseguia falar direito. Era a última vez. Eu tentei reanimar minha mãe e não consegui. Ah, E aí eu vi ela respirar o ar indo e não mais voltou. Cara, assim, nossa, você viu ela partindo. é, cara, isso é muito forte, porque ficou a mensagem na minha cabeça assim: amanhã pode ser meu último dia com qualquer pessoa que eu ame, inclusive a minha. É. Então, viver o melhor que a gente puder viver. Eu acho que é essa mensagem que eu tento seguir e não se preocupar tanto com os outros, porque os outros estão tão doentes quanto a gente está. Perfeito. Os outros são os outros. Muito bom. Né? Eu acredito que até essa seja uma das mensagens principais mais reincidentes, né, dos espíritos. Eu não fiz tudo o que eu queria fazer, eu perdi tempo com aquilo outro, né? Então, é isso. Então, gratidão infinita, né, pela compartilhada da tua trajetória, do teu conhecimento aqui com a gente. Deixamos aqui o convite, né, aberto para uma outra Para muitas oportunidade. Para a gente próximas. poder voltar, porque, né, o tempo aqui, na verdade, é limitado. Né? E a gente queria te dar uma lembrancinha, um presente. Nossa, muito obrigado. Uma lembrança. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já vou usar. Para Pode? te proteger, para te cuidar, Já vou. com muita energia boa. Muito obrigado, muito obrigado. Vou deixar aqui que já vou colocá-lo no cordão. Muito Tá obrigado. bom. Gratidão. Obrigado, viu? Gente, obrigado por todos aí estarem junto com a gente. Estamos Tchau, juntos. tchau.